Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Copinha. No vídeo de hoje o assunto é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Você vai deixando o seu like, se inscreve aí no canal pra gente acompanhar tudo que tá rolando na segunda fase, a primeira fase de mata-mata da Copinha, tudo que rolou nessa sexta e nesse sábado com os 32 jogos. O Atlético Paranaense eliminou o Tanabi nos pênaltis, assim como o América Mineiro, que despachou o Desportivo Brasil em Porto Feliz. O capital, uma das sensações da Copinha, goleou o Capivariano, meteu 4-0. Chape e Tiradentes empataram por 4-4 nos penais. Deu Tiradentes, já o chaveamento completo da terceira fase, já prospectando as próximas fases de mata-mata. O Fortaleza atropelou o Internacional 4-0. Coimbra e Figueirense empataram por 1-1. Nos penais deu o time mineiro. O Ituano eliminou o Fluminense também na sexta-feira por 3-2. Ainda na sexta, Corinthians e Guarani empataram por 2-2. Nos pênaltis deu Corinthians. O Criciúma venceu São Carlense por 2-1. Ferroviária meteu 3-2 no Gama. Ainda na sexta, o Grêmio, já na noite, né? O Grêmio, 4 jogos e 4 goleadas. 4-1 em cima do Mirassol. Novo Horizontino, 2-0 no Botafogo. Outra goleada, o Atlético Goianiense meteu 5-1 no Marília. O CRB venceu o 15 de Jaú nos pênaltis, 3-2. Também nos penais, a Ponte Preta se classificou batendo o Catanduva e o São Paulo avançou contra o Ceará da mesma maneira. A gente chega nos jogos de sábado, o Atlético de Guaratinguetá eliminou o Cuiabá vencendo por 1-0, o Ibrachina meteu 4-0 no Macapá. Curitiba 1-0 no Retrô, jogo no Nicolau Alaion em São Paulo. O Juventus bateu o Avaí por 1-0, o Juventus da Moca está na próxima fase e enfrenta o seu parceiro de chave na primeira fase, o Coritiba. A Portuguesa venceu o Nova Mutum por 2-0, também está entre os 32 melhores da Copinha. O Botafogo de Ribeirão Preto venceu o Floresta por 2-1, esse jogo realizado em Salto. 15 de Piracicaba e São José empataram por 1-1. Nos penais deu São José 6-5. Foram só 2 disputas de pênalti nesse sábado. Na sexta-feira tinham sido 8, né? Dessa vez só 2 vezes. O outro jogo disputado, resolvido nos pênaltis, foi Taubaté e Bragantino, vitória do Taubaté. O Aster Brasil bateu o Oeste por 1-0, avançou de fase. O Vitória atropelou o Vasco da Gama por 4-1. Água Santa 2-1 no Juventude lá em Diadema. O Palmeiras despachou o Sport 3-1. Uma grande surpresa, o Atlético Mineiro eliminado contra o Esfera de Salto, 1-0 para o time de São Paulo e o Atlético está eliminado. Santos 4-0 no São Bernardo, avança no jogo de Diadema. E no final da noite de sábado, o Flamengo venceu o Náutico por 1-0 e o Cruzeiro eliminou o Madureira, vitória em Mogi das Cruzes também por 1-0. A gente vai para o chaveamento dos 32 avos de final para mostrar tudo o que rolou. O Atlético eliminou o Tanabi, a Ponte Preta despachou o Catanduva, o Coimbra passou pelo Figueirense, o Grêmio tirou o Mirassol. Novo Horizontino venceu diante do Botafogo, Tiradentes tirou a Chape, Ferroviária avançou contra o Gama, o São Paulo tirou o Ceará. Atlético Goianiense passou pelo Marília, o Corinthians nos pênaltis passou pelo Guarani, Fortaleza atropelou o Inter, o CRB passou pelo 15 de Jaú, o Ituano eliminou o Fluminense, o Criciúma tirou o São Carlense, o Capital eliminou o Capivariano e o América Mineiro eliminou o Desportivo Brasil de Porto Feliz. Do outro lado da chave, o Botafogo tirou o Floresta, o Esfera eliminou o Atlético Mineiro, uma grande surpresa aí dessa fase, o Flamengo tirou o Náutico, o São José eliminou o 15 de Piracicaba. Taubaté tirou o Bragantino, Guaratinguetá eliminou o Cuiabá, o Aster tirou o Oeste, o Palmeiras venceu o Sport. Água Santa passou pelo Juventude, o Santos tirou o São Bernardo, Portuguesa avançou, Cruzeiro também, Vitória tirando o Vasco, Ibrachina avançou, Curitiba e Juventus da Moca passaram adiante. Esse é o chaveamento da terceira fase, agora só sobram 32 equipes, são 16 avos de final. Atlético Paranaense enfrenta a Ponte Preta, tem Grêmio contra Coimbra, a gente pode ter nas oitavas Grêmio e Atlético. Novo Horizontino contra Tiradentes, Ferroviária contra São Paulo, times que já se enfrentaram na primeira fase. Atlético Goianiense contra Corinthians, Fortaleza contra CRB. Tem Criciúma contra Ituano, Capital contra América Mineiro. Do outro lado, Botafogo de Ribeirão Preto contra Esfera, Flamengo contra São José. Guaratinguetá pega o Taubaté, o Palmeiras pega o Aster Brasil. Tem Santos contra Água Santa, Portuguesa contra Cruzeiro, Ibrachina contra Vitória e o Curitiba enfrenta o Juventus. A gente pode ter aí bons confrontos nas oitavas, por exemplo, Corinthians e Fortaleza é uma boa opção. O Flamengo pode enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto, pode ter Palmeiras contra Guaratinguetá, Santos contra Cruzeiro nas oitavas, ou Santos e Portuguesa, enfim, o Vitória contra o Curitiba,
boas opções para esse mata-mata. Esse foi o resumo da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Muito obrigado pela sua participação, obrigado por assistir, deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal, não deixe de participar. Um grande abraço para você que está acompanhando por aqui. Valeu, turma!